como é que ela consegue ter acesso aqui no Brasil com a maconha medicinal? Qual é o processo que ela tem que fazer, o passo a passo? Qualquer profissional, sendo médico ou dentista, pode fazer a prescrição. Só que o que a gente recomenda, né, e sempre conversa, que tu pegue um profissional que esteja entendendo esse movimento, até para questão de manejo de outros medicamentos. Então, se tu fizer um pedido na segunda, é provável que na terça-feira o produto já está embarcando e na quarta-feira já está aqui no Brasil. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano tem a sua dose. Cada ser humano tem tipo de planta que vai trabalhar melhor. Vai funcionar para todos a cannabis medicinal ou para algumas pessoas assim não vai dar resultado? Isso daqui são gummies de cannabis. E esse daqui, para que serve? Rafael é farmacêutico e especialista em cannabis medicinal. E nesse episódio vamos conversar sobre como é possível ter acesso à maconha medicinal aqui no Brasil. Essas crises convulsivas constantes geram não só um problema para a família, mas vai prejudicando o próprio cérebro da criança. E eles percebiam que quando entrava com essas gotas, a criança reduzia de 30 crises ao dia para uma. Mas as pessoas utilizam e funciona. Fibromialgia, depressão refratária, o pessoal tem TDAH, redução de dor e redução de dose de opioide. Seria possível a indústria farmacêutica estar meio que barrando isso por questões monetárias, será? Prefiro não manifestar. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Rafael, quais as doenças e dores que a maconha consegue tratar? Hoje a principal que iniciou tudo isso foram as epilepsias, né? As refratárias, né? Então, Lennox-Gastaut e o Dravet, né? Então, essas foram a que trouxeram para cá. Então, existem alguns filmes, né? Depois eu posso sugerir para vocês e deixar como uma opção de conteúdo para se consumir. Existem filmes contando como é que foi a história da menina, que lá em 2015 conseguiu um aval com um advogado. Um advogado abraçou a causa porque ela queria pedir um medicamento. E o medicamento era sempre barrado e os correios não entregavam. Então, ela foi a fundo, porque como é que eles faziam geralmente? Lá nos Estados Unidos era tudo liberado. Então, assim, cara, se tu vier com um frasquinho na tua mala, por uma função dessa, às vezes a pessoa corre esse risco. Porque tu tá pensando, às vezes, no teu filho, tu tá pensando na tua mãe. No caso ali, filhos. Então, para quem tem filho, entende isso. Porque nada resolvia, aquilo ali tava se mostrando em muitos artigos científicos. Hoje a PubMed tem muitos. Falava sobre essas crises de epilepsia. Então, aquelas crianças que ficam, sabe, se debatendo, a convulsão, elas ficam num estado que elas não conseguem viver desse jeito. Então, essas crises convulsivas constantes geram não só um problema para a família, mas vai prejudicando o próprio cérebro da criança, então ela vai tendo uma involução ali no sistema dela. E eles percebiam que quando entrava com essas gotas, né, ou com essas moléculas, que são os fitocannabinoides, a criança reduzia de 30 crises ao dia para uma. Então, com evidências disso, científicas lá nos Estados Unidos, o advogado juntou toda essa papelada e conseguiu pedir isso para iniciar e começar ele meio que direcionado. Então, era para essas epilepsias. Então, lá em 2015, lançou-se uma RDC, que era a 17, que foi a primeira que lançaram, para poder desbloquear isso. Só que ela não estava tão boa. Criaram outra, também não estava tão boa. E daí depois, lá em 2022, eles soltaram a 660, que é a que a gente hoje trabalha. Então, quando liberaram a 660, começou a se tratar uma questão que é off-label, que se chama. Então, seria fora daquela indicação, talvez fora da bula, sabe? Trazendo para um português, assim. Não tá dizendo que é para isso, mas as pessoas utilizam e funciona. Então, fibromialgia, depressão refratária, a gente percebe também, o pessoal tem TDAH, né, que tá ali muito desfocado, começava a melhorar a questão do foco, redução de dor e redução de dose de opioide. Então, opioides hoje, um ótimo medicamento, realmente revolucionou muito o mercado da medicina pós-operatório e para vários momentos, só que muitos efeitos colaterais, muitos problemas se utilizado em doses progressivas. Então,
quando aparece um produto que ele colabora e reduz aquela dose, parece ficar mais interessante. Então, começou-se a explorar os off-labels, que é começar a descobrir novas doenças. Então, São Paulo, agora, vai desbloquear para 31 novas doenças. Então, que a maconha pode que tratar. a maconha vai Caramba, tratar. que legal. Então, assim, aí o médico vai poder fazer uma prescrição no SUS e vai poder fazer uma solicitação do produto. Então, as associações aqui no Brasil, elas estão se preparando talvez para esse momento. A indústria farmacêutica, ela já fez esse movimento, que é a resolução A327. A 327, ela liberou para pesquisa, ela liberou para essas indústrias grandes, né, grandiosas, elas têm muito poder econômico, né, então elas conseguiram fazer um movimento, não plantam e não fazem nada no Brasil, é tudo importado. Então, geralmente a Colômbia, então eles pegam ali Colômbia, tem também algumas coisas da Europa que vem de lá também, que lá na Europa também já foi liberado em diversos lugares. A Alemanha é a última, agora mais recente, que tem liberado não só para uso medicinal, para uso recreativo. E essas grandes empresas trouxeram para as prateleiras das farmácias. Então, desde 2015 ali, começou esse movimento com aquela menina, né? E as indústrias farmacêuticas começaram a trabalhar e poder colocar na farmácia. Só que assim, Brasil, né? A tributação deve vir muito pesada, porque o produto vem extremamente caro. Então, assim, hoje um frasco para um tratamento de um mês, às vezes ia ser R$2.000. Então, assim, pô, R$2.000, beleza, o primeiro ele vai comprar, o segundo eu já não sei, sabe? Então, a adesão ao tratamento caía muito. Com isso daí, o pessoal abriu a possibilidade de fazer a importação e direcionar a importação. Então, a importação não é tributada. Então, quando ele entra no Brasil, ele não tem tributação, por uma questão tributária mesmo, não existe a tributação para aqueles produtos. Eles entram no Brasil e vão direto para o paciente e acaba tendo um custo-benefício mais interessante. E eu penso também que eu tive a oportunidade de encostar no produto, né? E eu degustei um produto de farmácia, encostei na minha boca para mim saber como é que era o sabor daquilo, porque a gente vai dar para uma criança. Como é que é o sabor disso, né? Todo pai eu acho que já fez isso, né? Ele, vou dar uma dipirona, deixa eu ver. Tá dizendo aqui que é gostosa, vamos ver. Porque a criança vai ter uma dificuldade ali, né? Às vezes eu até falo que medicamento com sabor ruim é melhor, né? Porque daí não induz tanto a utilizar muito. Mas se ele for muito ruim e a pessoa tem que usar diariamente por um longo tempo, aí já prefiro que ela seja mais gostosinha, porque senão fica difícil a adesão daquele paciente. Sim, mas assim, Rafael, por exemplo, se a pessoa ali tá com umas dores musculares ou uma depressão refratária, né, que se chama, e como é que ela consegue ter acesso aqui no Brasil com a maconha medicinal? Qual é o processo que ela tem que fazer, o passo a passo? Uma consulta médica, né, então inicia-se tudo com um profissional, de preferência um profissional capacitado. Hoje, qualquer profissional, sendo médico ou dentista, pode fazer a prescrição. Isso não tem restrição ainda, não exige nenhum RQE ali, que é um registro de especialidade para fazer a prescrição. Então, eles podem fazer isso. Só que o que a gente recomenda, né, e sempre conversa, que tu pegue um profissional que esteja entendendo esse movimento, até para a questão de manejo de outros medicamentos. Então, inicia-se fazendo uma consulta médica. Após a consulta médica, o médico instrui a utilização, então pode ser as apresentações, né? Pode ser através de goma, pode ser através de óleo, pode ser através de nanotecnologia, que é uma emulsão. Como assim? O que seria esse nano? Hoje em dia, a nanotecnologia ela vem crescendo muito em diversos cenários, né? Diversos mercados tem trabalhando com a nanotecnologia. Ela é uma possibilidade de tu reduzir aquela estrutura num tamanho muito pequeno, e isso melhora a permeabilidade no sistema da pessoa. Então, tu usaria talvez menos gotas, se fosse utilizar, e teria um resultado um pouco mais rápido, usando nanotecnologia. E eu acredito também que alguns pacientes, eles precisam botar esse produto em água, ou em um suco, ou em um veículo para facilitar. Pensa num idoso, às vezes. Às vezes ele não vai usar ali, ou uma criança autista que só toma, às vezes ela é muito seletiva, né? Ela tem que ser com aquilo ali. Tu tens uma versão agora com nanotecnologia que é solúvel. Então, o óleo, se tu botar na água, vai boiar, né? Vai flutuar ali, né? Se tu faz ele uma emulsão com nanotecnologia, ele é tão pequeno que mesmo ele tendo uma fase oleosa ali, ele se mistura. Então, eles conseguiram fazer isso. Isso é uma apresentação que existe hoje. Existem 3 tipos. Existe o CBD isolado, desse jeito,
um sleep aid, que seria um produto direcionado para sono, né, para qualidade do sono, e o CBG com CBD, que seria para a questão, eles falam muito sobre a questão imunológica. O sistema imunológico, ele tem muito receptor de endocannabinoides, né? Então, isso daí eles falam muito sobre a utilização desse tipo de molécula, que é o CBG, que ninguém fala muito ainda. Acredito que no futuro deva se falar mais por conta das pesquisas que estão sendo feitas. Ele gera alguns benefícios. Então, o CBD e o CBG também existe esse produto em nanotecnologia no laboratório que eu tenho mais contato, né? Hoje, eu penso que dentre todas essas fórmulas, né, que existem, o médico que está entendendo do assunto, ele vai conseguir te direcionar para o correto. Porque hoje, se tu for falar muitas vezes com uma pessoa, ela vai só saber assim, isso aqui é maconha. Só que hoje está se abrindo um leque tão grande de variantes ali dentro, por conta das moléculas que tem, genéticas e vários tipos por ser uma planta, que tá dando ferramentas para o médico trabalhar e não ficar só naquilo dali, sabe? Não, tu vai usar um full spectrum, que seria o extrato de cannabis, com menos de 0,3% de THC, e meio que padronizou e colocou lá na prateleira, né? Hoje na farmácia tu vai ter esse limite. Tu vai ter só o canabidiol isolado ou um extrato com concentrações diferentes. Então tem extrato de 25 mg por ml, 50 mg, 100 mg, 200 mg por ml, né, de CBD, só que o THC ele tem uma restrição. Então, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eles estão criando um limitante, um limitador para a questão do THC. O que a academia vai contra um pouco, porque já se estuda, já se sabe muito que os benefícios que o THC tem, né, principalmente para alguns pacientes, o uso de THC alto é um recurso. Então, tu vais limitar de novo o paciente. Então, vai ter que fazer uma luta de novo para poder liberar uma planta que tem aquela molécula. Então, eles já estão tentando fazer o quê? Pesquisas, né, e já colocando essa informação para o pessoal não ficar com tanto preconceito por ser THC. Ele vai dar os efeitos de psicoativos, psicotrópicos, né? Que vai dar alterações perceptivas, né? Na pessoa. Só que às vezes aquela pessoa precisa daquilo ali, sabe? Ela vai ter uma qualidade de vida melhor, mesmo daquele jeito. É como se tu chegasse para uma pessoa e falasse assim, se tu tomar sertralina ali, tu não pode dirigir. Se tu tomar sertralina, tu não pode trabalhar. Se tu, né? É um antidepressivo, a pessoa vai tomar pra melhorar, e daí eu vou dizer pra ela que ela não pode mais fazer nada. Então, a mesma coisa eu tô enxergando um pouco pra questão da cannabis, que é não limitar ela porque ela usa, né? Tu chegar e falar assim, não, então a pessoa tá tomando esse medicamento, ela não pode fazer nada, ela tem que ficar em casa, né, lá, esperando passar. Só porque uma pessoa que tem uma síndrome, uma epilepsia, não vai passar, sabe? Não consegue tratar isso daí vai ser pro resto da vida. Ele tem que equilibrar. Tá sempre buscando o equilíbrio para ele tentar reduzir o dano, né? Que ele pode ter com aquela sequência de problemas. Legal essa parte ali do THC, né? Dessa limitação que eles estão tentando colocar. Mas antes eu queria falar sobre o THC e essas diferenças do CBD e tudo mais, mas eu quero voltar ali ainda na parte do médico. Ele te receita ali, te receitou o medicamento. E agora, como é que tu faz? Tu precisa se cadastrar na Anvisa lá, que é Anvisa? Isso, na Anvisa. Tu precisa se cadastrar lá e esperar, tem que pagar o quê? Tem que pagar aquela folha? Qual é o processo depois? Tem que depois? pagar nada. Então, essa é a parte legal. Então, dessa parte me chama bastante atenção de a Anvisa tá muito solícita, né? Por conta até do histórico. Se vocês verem os conteúdos que tem, que eu tô falando que essa menina foi a grande virada, né? Foi ela não podia ficar sem, porque senão ela ia ficar convulsionando. E daí isso aí poderia já um problema, inclusive até uma morte, sabe? Não poderia acontecer. Então, a ideia era essa. Então, hoje, quando tu recebe a prescrição médica já no consultório ali, né? Você entra no gov.br, lá dentro do gov tem o pesquisar os órgãos que tem, né? E a Anvisa. Hoje tu pode até ir pelo Google. Tu vai lá no Google e coloca autorização cannabis Anvisa. Tu vai cair dentro do primeiro link que aparece, já é o link para te fazer o passo a passo. E é um passo a passo bem intuitivo, assim, não tem muito segredo. Você vai colocar quem é você,
você vai colocar a prescrição, você vai colocar o medicamento, a marca, né, que ele prescreveu, que isso é importante. Hoje existem diversas marcas. Eu acredito que aqui no Brasil mais de 100 marcas já se registraram para atuarem no mercado. Lógico que existem umas top 10 que trabalham, né? Então, hoje tu tens que então mostrar a prescrição médica, a marca do medicamento, ali colocar o que tu vai usar, confirmar os teus dados e endereço e pegar uma autorização que vai valer por 2 anos. Então, feito aquilo dali, se tu sempre usar aquele medicamento, tu pode usar aquela autorização por 2 anos, não precisa fazer de novo. Que massa. Cada vez que você recebe a prescrição médica, se for o mesmo medicamento, não precisa alterar a autorização. Pode manter ela. Se o médico entrar com outros produtos, agora se recomenda que faça uma nova autorização. Se for fazer uma nova consulta com outro médico, se solicita também uma nova autorização. Feita a autorização, com a receita, autorização, comprovante de endereço e um documento de identidade, você vai procurar um representante daquela marca e ele vai fazer com que aquela conexão com o pessoal lá do escritório dos Estados Unidos, no caso, né, que eu tenho mais contato, e eles vão fazer a checagem. Eles checam tudo. São três peneiras eles passam ali para checar se a receita está correta, se a prescrição está feita do jeito certo. Então tem que ter a marca, a molécula, a fórmula farmacêutica, a concentração, a quantidade de frasco e a posologia. Não foge muito do dia a dia do médico. O médico sabe bem do que a gente está falando. Para as pessoas leigas, pode olhar para uma receita e achar que ela está toda correta. Às vezes ela não está. Então tem uma primeira peneira. O pessoal passa pelo representante, passa pelo pessoal da logística. E depois tem mais uma peneira ainda, que é o pessoal... Não, primeiro vem o saque, então vem o representante, o saque e o pessoal da logística. Então são 3 peneiras para tentar identificar se a receita está correta, a autorização está correta, o endereço está no nome do paciente, porque às vezes o paciente é o filho. O filho tem 12 anos. Né? Então ele vai começar a utilizar esse medicamento. Ele não tem responsabilidade para isso. Então existe o responsável. Então o pai entra no Gov e tem uma opção lá de colocar: o solicitante não é o paciente. Aí ele vai colocar os dados do paciente. Daí ele coloca os dados do filho. Então ele coloca a identidade, coloca quem é o filho, onde é que ele mora, qual é o telefone, um e-mail. Então ele faz tudo que ele faria para ele faz para o paciente. Filhos podem fazer para pais. Esposos podem fazer para os cônjuges, né? Podem fazer um para o outro. Pode ser irmão. Só tem que comprovar o vínculo. Tem que ter um vínculo. Então, às vezes, mas ela é minha esposa. Beleza. Certidão de casamento. A gente precisa certificar. Então, eles são bem rigorosos quanto a essa questão da logística e para quem vai chegar esse produto. Então, quem faz o transporte do produto é uma empresa especializada nisso, só trabalha fazendo... Tem um braço dela, né, que só trabalha com isso, transportando os derivados de cannabis. E o legal, assim, é que Guarulhos tem um voo direto para a Flórida, né? Então, são 4 voos semanais, ou 5, se eu não me engano, que fazem esse deslocamento. Então, várias empresas são da Califórnia, porque as plantações que têm melhor solo e qualidade para fazer a plantação são lá. Até perto lá de Las Vegas, Nevada, naquela região, e também um pouco mais ao norte ali. Então, as empresas estão situadas e os laboratórios na Califórnia. No caso, a nossa é em Irvine. Só que eles têm um CD na Flórida. Esse CD é estratégico na Flórida, e inclusive inspecionado pelo FDA. Então, para te ver, tem todo um cuidado do poder americano lá, o Estado americano. Ele fica de olho também nisso. Ele não fornece qualquer coisa e não deixa fornecer qualquer coisa. Então, tem lá essa fiscalização do FDA. Então, eles têm um CD na Flórida, 4 voos semanais para o Brasil. Então, se tu fizer um pedido na segunda, é provável que na terça-feira o produto já está embarcando e na quarta-feira já está aqui no Brasil. É bem rápido, então. Bem rápido. Só que a gente precisa agora da parte da Anvisa. Então, a Anvisa, ela faz aquela autorização e depois ela confere também. Então, tem mais uma peneira. Só que agora do próprio órgão. Então, a Anvisa analisa se o produto que está na prescrição está na caixa, se o produto que está ali na caixa está prescrito para essa pessoa, se está tudo certinho no endereço, e daí ela despacha. Isso leva em torno de 5 a 7 dias úteis. Então, se toma um tempo, a gente, em alguns momentos, tem aqueles problemas de cair o sistema, então tem que esperar e tudo mais, né? Por conta de volume. O volume está crescendo, a gente percebe.
Eles recebem, então, ali, passado pela Anvisa, lá em Guarulhos. A gente vai acompanhando, né, com um checklist que tem no próprio site. Eles te passam um código de rastreio e aquela empresa que é especializada nisso vai dizendo, ó, o produto foi coletado na Flórida, o produto embarcou, o produto está em direção para o Brasil, o produto chegou no destino, o produto está na Anvisa, o produto foi liberado da Anvisa e o produto está indo para o last mile, que a gente chama, que é quando está indo para perto da casa do paciente. Cara, que massa, é bem detalhado, né? Tipo, não, me parece meio burocrático, mas realmente é necessário e organizado. Tá, mas olha só, tu me falou que é de graça todos esses trâmites, mas eu não tenho que pagar pelo produto? Isso, pelo produto você tem que pagar. Tá, Então, assim, e aonde que eu pago esse produto? Então, daí quando você tem o médico faz a prescrição e ele te recomenda fazer a autorização, muitas vezes a gente tem os médicos que auxiliam, né, os pacientes a fazer a autorização ali para acompanhar eles. Se eles são pessoas mais velhas, às vezes que tem o pessoal que é mais idoso, sente confiança no médico, né? Então tem isso. Às vezes eles encaminham para o representante e pedem para o representante ajudá-los. Tá? Então existe essa parceria de poder colaborar para fazer essa autorização. E quando tem essa conexão do paciente com o representante manda toda a sua documentação e quando ele dá o ok, ele recebe um link de pagamento. Então o link de pagamento ele permite pagamento com Pix e com cartão de crédito ou boleto. Então, tu pode escolher, tem bastante formas de pagamento, assim, para fazer a aquisição do produto. E feito o pagamento e confirmado o pagamento, starta-se toda a logística, né? Em torno de 20 dias úteis, está na casa do paciente. E a gente não consegue fazer isso, por exemplo, de graça pelo SUS? Por enquanto não, a luta era essa. Então, a audiência pública que teve na Alesc na segunda-feira, acho que foi na segunda. Esse mês de agosto, né, de 2025, a gente teve uma assembleia lá, uma audiência pública na Alesc, para falar sobre a questão social, a questão econômica, a questão de quais os benefícios, né, de ter esse produto disponível no SUS. Porque iniciou primeiro com uma ideia de que talvez quem tivesse o produto poderia fornecer para o SUS, e depois o pessoal da Assembleia reviu toda essa análise e quis meio que direcionar para as grandes indústrias. Só que isso daí pesa no bolso e no nosso, porque a gente que vai pagar para aquele paciente ter mais qualidade de vida, a gente com os nossos impostos. Então eles falaram, não, olha só, existe uma possibilidade de o pessoal botar concorrência, né? Vamos botar concorrência aqui, disponibilizar. O que tem hoje para ser utilizado? Tem o importado, o de farmácia e o de associação. Quais são as grandes diferenças, né? Hoje, o de farmácia, ele tem uma extração que eu acredito que deixa a desejar um pouco no sabor, tem algumas coisas ali que não são tão boas nessa relação da experiência do usuário, na adesão, mas tem os canabinoides ali dentro, e o preço não é tão bom, ele fica sempre um pouquinho mais salgado. Eles estão tentando concorrer agora e baixar por conta da competição, então até achei saudável isso. A outra parte que tem são as associações. As associações, o que elas fizeram? Juntaram pessoas que têm problemas e precisam do produto e que resolveram registrar isso em cartório, criar uma associação, pedir autorização para jurídica, né? Pedir uma liminar, porque não pode, né, fazer isso, é uma desobediência civil ainda. Só porque mediante uma liminar na justiça, tu consegue fazer a plantação e tu consegue fazer a extração e fornecer para quem é associado. Caramba, que massa isso. Então isso hoje já tem várias, né? Hoje a gente tem a PEP, tem a Abrace, tem a Abrapango, tem a Caflor, tem aqui em Santa Catarina Santa Cannabis, aqui em Criciúma Cura Canábica. Então a gente já tem associações se movimentando para isso. O método de extração deles é um método de extração um pouco mais evoluído que a manual, né, que se faz em casa, que é muito engraçado a maneira como eu fiz o curso, né, para aprender como é que se faria, né, se eu fosse plantar e fazer a minha extração, e é bem interessante, assim, usando panela de pressão, um pote de conserva, fogo, muito fogo na panela de pressão, com os produtos, as flores lá dentro, descarboxila, tira, coloca numa gaze, embrulha, bota no óleo de coco, né, e bota de novo, dá uma fervida ali para extrair da planta, e daí tu tens o óleo. Então tu consegue extrair dessa forma, bem tupiniquim.
Isso, se tu fosse fazer tu em casa, eu quero fazer o meu próprio óleo, porque eu não tenho condições, eu tenho condições de pegar uma semente, plantar, extrair, isso aí tudo. Eu tenho panela de pressão, eu tenho um frasco de conserva, eu tenho a frigideira, eu tenho gás, se eu precisar, é esterilizada, então eu consigo fazer o meu próprio óleo, tudo bem. Só que as associações vieram e começaram a ver que dava para montar um grupo grande de pessoas, se juntar e fazer uma coisa mais elaborada. Então eles pegaram e compraram equipamentos. Então, inclusive, fui lá visitar a Santa Cannabis. Então, já até agradeço ali o Pedro, que é o presidente da Santa Cannabis, a Gabriela, que é a farmacêutica lá, né? Ela que me recepcionou lá e me atendeu, me mostrou o laboratório e tudo mais, como é que funcionava lá na Santa Cannabis. Então, até agradeço aí a Gabi e o Pedro pelo convite, né, de ir lá conhecer. Vi como é que funciona todos os processos, vi as genéticas deles e tudo mais, assim, achei incrível, assim, bem legal mesmo, eles estão bastante evoluídos, um equipamento legal, né, com volume maior, então eles mostraram, a gente começou com esse, que era um balãozinho lá de 10 litros, sei lá, 5 litros ou até menos, agora a gente já tá com um de 40, sabe, então, assim, estamos evoluindo. Legal, esse é um tipo de extração, um pouco mais evoluída que a manual, né, de feita em casa. E tem os importados. Os importados, eles são um pouco diferentes. Os importados, eles fazem uma extração com CO2 crítico. Então, como é que funciona a extração com CO2 crítico? Eles pegam as plantas, né, que são as flores, né? Todo mundo acha que, muitas vezes, né, então o pessoal que é leigo, né, do assunto, todo mundo acha que a folha da maconha é a que o pessoal vai lá cortar e fumar, né? E não é, né? Isso não é uma verdade, né? Então ela pode ser utilizada para diversas outras coisas, mas não para se extrair os fitocannabinoides. Os fitocannabinoides estão nas flores, que produzem tricomas e que daí sim vão ter o produto. Então, esse tipo de informação ela é interessante, porque às vezes a gente conversava até com próprios médicos, né, que a gente conversa, e eles não tiveram muito contato, né, e eles falam, tá, e eles pegam as folhas e daí fazem o quê? Não é folha. Eles pegam as flores, cortam as flores, fazem todo um processo de secagem, colocam dentro de um cilindro, pressurizam o CO2, que é o nosso gás carbônico, eles pressurizam ele até virar líquido. Então é uma máquina bem grande, robusta, cara. Então tu consegue pressurizar o CO2, vira líquido, passa pelas plantas, pelas flores das plantas, retira todos os fitocannabinoides, faz toda uma extração, leva para um outro cilindro com agora o CO2 líquido, com os fitocannabinoides e todos os componentes da planta extraídos, abre uma torneira, tira o gás, porque o gás carbônico, abrindo pressão, ele sai do líquido para o gasoso, faz a sublimação, e a gente tem daí só o óleo puro. Só que assim, é super perigoso trabalhar com uma máquina dessa. Pensa, se tu tiver um furinho pequenininho, porque é CO2 super crítico, então tá com bastante pressurizado. Se ele tiver numa sala como essa e começar a vazar, tu não vai perceber. E daí o que vai acontecer? Vai ser igual tu ligar o teu carro na garagem. Tu pode morrer. Então, tem que ser uma pessoa muito capacitada para operar, um maquinário caro. Só que a extração sai diferente, sabe? Então, assim, hoje se tu tiver o contato, assim, uma hora que isso estiver mais acessível, né? E as pessoas conseguirem mostrar as diferenças entre um e outro, a adesão ao tratamento, eu acredito que fica melhorada por conta disso. É uma opinião minha, sabe? Como farmacêutico, sabe? Eu tive contato com todos e isso dali é um diferencial. Só que o que acontece? Tem que esperar 20 dias para chegar, então tem que ser bem planejado ali o teu tratamento, porque senão, acabou, tem que pedir. Então, uma das coisas que eu vejo que às vezes a farmácia comercial ou a associação acaba entrando em cena é para atender esse pessoal, às vezes, que desorganizado no seu tratamento, ou que já precisa iniciar e não se incomoda com isso, sabe? Ele só quer que tenha o produto ali dentro, e vai ter. Então ele vai usar e vai dizer, não, tudo certo, para mim tá ótimo, é assim mesmo. Talvez, pelos preços, eu tenho visto que eles são muito competitivos. Não tá ninguém trabalhando assim, um custa 1.000, o outro custa 200. Isso não é muito assim, pelo menos os que têm qualidade, não. Existem os que estão ali no mercado que vêm bem competitivos e daí vem com um preço bem agressivo, mas daí é aquela coisa que me perguntam, qual é a diferença do genérico pro de marca?
Tu acredita que tudo que tá dentro de marca tem no genérico? Não, então. né? Eu não vou trabalhar com a melhor farinha, né? O melhor recipiente, né? Digamos, que nos termos farmacêuticos, recipiente seria a farinha que eu faço o medicamento. Eu desconfio se ele vai usar no genérico a melhor que ele tem, sabe? Ele vai usar a B, né? Então, eu sempre fazia... Eu trabalhei já em farmácia comercial, né? E o pessoal me perguntava, qual é a diferença? Eu assim, cara, se tu tomar e fizer efeito pra ti, show de bola, tu vai ter uma economia. Vale a pena, sabe? Vale a pena. Por que não usar o genérico, então? Vale. Só que assim, no meu ponto de vista é assim, tu tens a farinha, a Anitta, e tu tens uma lá que apareceu, lá, mais barata, lá embaixo, na prateleira do supermercado. Então, se tu é uma pessoa que faz bolo, tu vai ver que a Anitta, pô, super mais cara, mais bonita, a embalagem é legal, um cuidado. E tu vai ver aquela outra lá embaixo, assim, mais discreta, que tá às vezes R$2, e a outra tá 4. Pô, é o dobro? É, mas tem diferença aí. Então, essa é uma das coisas que eu percebo nesse mercado também. E não é muito diferente em quase todos, assim. Eu nunca vi a pessoa fazer a mesma coisa e querer cobrar mais barato, porque o custo dela vai ser muito parecido com o outro. Então não tem por que ela deixar de ganhar o lucro, né? Que no caso, trazendo para os moldes de finanças, né? Que estudei, margem de contribuição, né? Não quer dizer que se tu tá botando margem no teu produto vai ter lucro, né? Então é uma das coisas que eu percebo. O americano, nas vezes que eu fui lá não tem como chegar para um americano e pedir desconto. Lá não rola isso. Tu não chega lá e fala assim, nossa, olha só, quanto é que tá isso aqui? 13? Ah, faz por 10. Não vai rolar isso. E eles acham até um descaso teu, porque ele demorou pra fazer o cálculo pra empresa dele funcionar com aquele preço. Ele quer fazer esse preço porque com esse preço ele consegue manter a estrutura, é saudável. Então não tem isso. Então tem que sempre ficar atento, assim, ó. Pode ver, eu pesquisei já diversas associações, diversas marcas concorrentes de importados, eles ficam todos dando uma oscilada, mas sempre tem um lá fora da curva lá que vende um galão, sabe? Tenta vender a mais, e daí é uma coisa que eu também não concordo muito. O produto vai oxidar. Então tu vai comprar uma coisa que tu usaria num mês, tu vai usar por 6 meses, 10, 12 meses, sabe? Então o produto que tu vai começar usando não vai ser o mesmo quando chegar no final, sabe? Acaba não compensando, né? Mas, Rafael, eu gosto de assim, ver o que é possível no dia a dia das pessoas. Tu me falou ali que é possível da pessoa extrair esse óleo dentro de casa. Ok, é um trabalho, vai precisar ter um estudo, não é qualquer pessoa que pode fazer ali do nada. Mas assim, vamos supor que a pessoa quer fazer o óleo. É possível, deve ter na internet algum tutorial. Sempre tem algum maluco pra fazer, né? Sim. Mas assim, não é meio perigoso ou até meio complexo demais? Porque vamos supor que a pessoa quer até plantar em casa para fins medicinais, ali para fumar no papel e tudo mais, né? Porque tem a medicina também através do trago, né? Vaporizado. Do vaporizado, isso. A pessoa pegou ali uma semente de um prensado. A gente não sabe que tipo de planta é aquela, se é uma sativa, se é uma índica, se é outro tipo. Será que isso não vai prejudicar lá na ponta? Hoje, se a pessoa quiser fazer por conta, assim, geralmente ela não tá... É a leiga, né? Ela pegou realmente, teve a ideia, né? Bateu ali e falou, não, já sei, vou fazer. Vou começar a pesquisar aqui. Só que quanto mais ela pesquisa, mais ela vai entendendo. Então, como qualquer coisa na vida. Então, ele vai começar tentando fazer primeiro plantar, né? Aí ele plantou e por algum motivo, um dia ele não regou bem. Não regou bem e tal, e foi no final de semana, foi pra praia, e daí voltou na segunda-feira e lembrou de regar, regou. A planta ficou meio estressada com ele, tava sem água pra beber. A planta que dá os frutos que geram o medicamento é só a fêmea. Se ela ficar estressada, ela vira uma hermafrodita. Sério? É sério. Caramba, que legal. O pessoal falava sobre essa questão de virar hermafrodita, só que eu não imaginava que era assim. É através do estresse, então. Então é uma planta fêmea estressada por algum motivo. Muito sol, muita água, pouco nutriente, muito nutriente. Então qualquer coisa fora dos parâmetros. Então sim, ser um jardineiro não é fácil. Hoje eu acho que a única pessoa que eu colocaria pra fazer isso seria minha avó. Adora plantar flor. Ela seria uma ótima jardineira. Até ia ajudar um monte de gente. Ela trabalhava na pastoral da saúde.
Então ela ia ser, nossa, eu ia ficar muito feliz se tivesse em outra época e ela pudesse fazer isso, sabe? Eu ficaria muito feliz por ela, porque ela seria uma excelente jardineira. Porque se tu estressar, ela vira uma hermafrodita e daí ela começa a fazer sementes. Então agora tu tens a flor e tu tens semente, e quando o sistema desequilibra, ele não faz as coisas direito. O mesmo a coisa com a gente. Se desequilibra o nosso sistema, tu vai ter uma doença. Ou tu vai ter algumas consequências. Às vezes imperceptíveis ao olho do humano que não estuda. Mas um médico, às vezes um psiquiatra, ele vai conseguir te analisar e já vai dizer, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, ó. Eu consigo ver. Pela uma anamnese que eu fiz contigo, isso tá acontecendo. Então, hoje, se a pessoa resolver fazer isso, ela até pode fazer. Só que depois ela vai começar a descobrir que existem genéticas e sementes que tu compra específica para aquilo dali. Ah, com menos THC e mais CBD, porque o CBD ele é mais ansiolítico e o THC é mais ansiogênico. Então, o THC em altas doses gera ansiedade. Então, às vezes, aquela pessoa teve síndrome de pânico e falou, nossa, usei lá com o cara e me deu um pânico, eu comecei a ficar mal, me senti mal. Mas por quê? Superdose. Então, isso daí, tudo com o tempo, a gente vai descobrindo. Tanto que eu tive pessoas que eu conheci que desenvolveram síndrome do pânico e achavam que o problema era o uso recreativo ali constante. Só que, aquela coisa, tá, mas tu comprou de quem? Da onde? Por quê? Então, ele não sabia, só falava assim, isso aqui é bom. É bom o quê? Então, isso daí, isso aconteceu muito no meu... Minha pós-graduação foi feita na FGV. Os caras eram os professores animal, assim, muito bom, assim, os caras muito bom. E geralmente ele chegava pra nós e perguntava assim, como é que tá lá na tua empresa? Tu tá com o teu planejamento certinho? Tá. Tu escreveu? Não. Como é que tá certinho? Então, algumas coisas, com o próprio passar da vida, a gente vai entendendo com o que tá acontecendo e por que aconteceu daquele jeito. Então, às vezes, aquela pessoa que teve um ataque do pânico ali, uma crise naquele momento, logo depois de consumir, ela utilizou geralmente uma planta que tinha alto THC. E que as pessoas falam, nossa, o melhor é com alto THC. Nem sempre. Depende do teu sistema. Cada ser humano é um universo. Cada ser humano tem a sua dose. Cada ser humano tem o tipo de planta que vai trabalhar melhor. Tanto que hoje já se fala muito sobre isso. Nos Estados Unidos, se tu entrar numa dispensary, vai ter vários tubos de vidro com as plantas dentro, seus nomes, suas genéticas e específica dizendo, ó, aqui para quem é mais sensível, aqui para quem é mais tolerante, porque existe a tolerância. A mesma coisa que acontece com os opioides, que tu precisa usar mais para poder sanar a dor, o THC ele vai gerando isso também. O teu sistema também pode ficar mais tolerante e tu precisa usar mais concentrado. Então tem isso. Só que o detalhe é interessante. Se tu parar por algum motivo, o teu sistema ele começa a ficar mais sensível de novo. Então a pessoa às vezes eles falam que o malandro não para, ele dá um tempo. Então seria mais ou menos isso. Ele depois, se ele volta e ele consome de novo, ele tem aquela coisa de estar mais sensibilizado. Então ele volta de novo a usar. Só que o que eu tenho percebido é que o uso do THC, assim, sem controle, sem um acompanhamento, sem a pessoa estar estudando, entendendo o que está acontecendo, ela fica muito desregrada, sabe? Ela não... Fica muito difícil tu conseguir acompanhar um paciente, que nem tu falou, vou plantar em casa. Aí dessa vez ele plantou essa planta e deu esse resultado. Daí ele fez a extração de um tipo, usou talvez 3 horas de panela de pressão num dia de frio, e no outro ele usou 4 horas de pressão num dia de muito calor. E daí começa a mudar os parâmetros, e que é onde é o desafio de trabalhar com fitoterápico, né? Uma planta, né? Ela pode ter mudanças na composição dela por conta do manejo. Então, tem isso. Por isso que eles sempre buscam fazer os sintéticos. Só o que aconteceu quando eles fizeram um sintético? Eles foram lá e fizeram um medicamento que era um análogo do THC. E falaram, nossa, isso daqui vai resolver o problema e não vai precisar mais da planta. Nós vamos fazer isso daqui. Aí fizeram o medicamento e começaram a dar para os pacientes. Começou a gerar suicídio. Então começou a gerar um problema.
eles começaram a relatar muitos problemas com aquilo dali, porque ele não era o natural. A questão comitiva faz muito sentido. Tu isolar o produto e colocar ele ali pra pessoa, tem que tomar cuidado. Não, hoje, no sistema endocannabinoide, tem que tomar cuidado. Não é bem assim, sabe? Tu pegar e lá, isolar só uma substância e colocar e esperar que tu vai ter o mesmo resultado de um efeito comitivo, um efeito do full spectrum, que eles chamam. Eles vão tirar esse nome, pelo que a gente tá vendo a revisão da 327, que eles estão fazendo, inclusive a gente participou disso, né? Colaborando, mandando, olha, a gente acha melhor desse jeito, a gente podia colaborar, né? Foi como é que eles chamam? Não é audiência pública, eles deixam tu mandar a tua opinião, sabe? Sobre o que a gente pode melhorar naquela resolução, na 327. E eles, uma das coisas que eles falaram, a gente vai tirar esse negócio de full spectrum e broad spectrum, eles já estão querendo tirar isso. Colocar esse daqui é sem THC e aquele dali é a planta toda. Então é isso que está acontecendo. E eu penso que, sim, pode melhorar essas colocações. Principalmente a parte de trazer o inglês, assim, dificulta pro leigo, sabe? Então, pô, um full spectrum, um broad spectrum, até é difícil de falar. Se tu for ler a palavra broad spectrum, é broad, sabe? Então, a pessoa que é leiga ali, fica difícil. Então, em vez de dificultar, vamos facilitar. Traz pro português, traduz, dá um nome melhor e trata, né? Sim. Ô, Rafael, mas a gente tá falando de resultado, né? Aí eu queria saber uma coisa. Vai funcionar para todos a cannabis medicinal ou para algumas pessoas assim não vai dar resultado? Acredito que não é para todos. Serve para bastante coisa, mas não é para todos. Inclusive, até os próprios efeitos colaterais por algumas pessoas são muito mais tolerados e por outras pessoas não. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é obesa e ela vai usar um full spectrum que tem THC. Então, o efeito colateral geralmente de THC é fome. Então, ela vai comer mais. Então, pô, não é legal, sabe? Então, tem que analisar isso. Pô, tu tá tratando uma pessoa que tem uma comorbidade ali, né? Que virou debate ali aquele cara que botou 30 pessoas ao redor. Sim, muito bom. Pra debater ali sobre se isso é uma escolha, né? E eu penso que é isso aí mesmo, assim, ó, tipo... Esse produto, ele tem como efeito colateral, que a gente busca isso, por exemplo, uma pessoa fazendo tratamento de oncológico, né? Fazendo quimioterapia. O que acontece no pós-quimioterapia? Pô, ele não tem fome, o dia dele não acaba. Então, quando tu entra com um produto desse, que faz com que o dia passe diferente, a percepção dele de tempo é diferente, né? Que é um dos principais efeitos colaterais do THC, é isso. A percepção de tempo diferente. Então, tu pode notar que faz diferença. E a fome. Então, ele tem uma redução, às vezes, de dor, estímulo de fome e percepção de tempo diferente. Então, ali, beleza, eu quero aquilo. Então, por isso que eu acho cada vez mais interessante, né, estar presente esse tema na academia. Então, nas faculdades de medicina, né, universidades aí que estão entrando já com esse tema, são universidades que estão já indo um pouco à frente, né? Já avançando. A Unesc aqui, eu sei que ela já está atuando nessas pesquisas. A UFSC tem já um artigo bem legal falando sobre o Parkinson e o uso, né? Inclusive o Rafael Bittencourt, que é um neuropoeta. Ele veio aqui. Ele veio aqui? Foi o então, até um abraço aí pro Rafa aí. Rafa, um cara que eu conheci pessoalmente ali no evento que teve no Floricannabis, lá em Floripa, até no mês passado. Fui junto com a professora Flávia também. Até a Flávia é uma sugestão aí de convite para vir aqui também. Legal. A doutora Flávia aí, professora, né? A gente chama ela de professora, mas ela já é doutora, né? Então tem uma pesquisa bem grande em cima desse tema e é uma que está batalhando muito para fazer os artigos científicos, mestrados, doutorados ali na universidade para avançar nesse tema e conseguir ajudar as pessoas. Então, o grande objetivo disso é a gente conseguir entender que essa planta, ela tem um objetivo no corpo humano, né? Então, a frase dela foi muito boa, né? Ela falou que tivemos que descobrir a planta para poder descobrir um sistema interno nosso, que funcionava, que é o sistema endocannabinoide. Então, foi muito bem colocada essa frase por ela, porque o Rafael Mechula descobriu isso lá na década de 60, isolou o CBD, depois, alguns anos depois, o THC, porque as pessoas lá de Woodstock
usavam e nem sabiam por que estava dando esse efeito. Então, da década de 60 para trás, ninguém sabia. Da década de 60 para frente, só quem conhecia o Rafael ia saber disso. Então, o pessoal lá nem tinha ideia. Tanto que quando eu fui para a universidade, em 2005, de 2005 a 2009, eu nunca ouvi falar no Rafael Mechula. Eu ouvi falar no Hoffman, do LSD. Esse a gente ouviu falar. Então, ele tava lá isolando e tal, e descobriu uma coisa lá, saiu pedalando a bicicleta dele lá, e ficou famoso. Esse a gente conhecia. Agora, quando a gente foi estudar maconha, né, e os efeitos na aula de toxicologia ali com o professor Eduardo, a gente não tinha um acesso, assim, ao Rafael Mechula, e não chegava nele. Mas aqui no Brasil tinha o Carlini. Então, o Carlini é uma personalidade aqui no Brasil que fundamental pra cannabis. Fundamental. Tanto que ele se conectou com o Rafael Mechula. O Rafael Mechula mandou amostras pra ele aqui, pra ele testar aqui no pessoal. Então, isso daí eu achei muito interessante. Tem um artigo científico dele, já de bastante tempo, né? Que foi provado, deu resultados, só porque por algum motivo deixaram quieto. Então, é bem interessante, provocativo isso, sabe? De por que isso ficou quieto, sabe? Sendo que ele deu bons resultados. Eu poderia... Aí eu vou vestir meu chapéu de alumínio, tá? Vamos lá, vou botar um também aqui. Vamos lá. Porque assim, talvez esse motivo tenha sido por causa da indústria farmacêutica, será? Prefiro não manifestar. Porque é complexo, né? E assim, eu sei que talvez tu não queira se manifestar por essa questão, mas seria possível a indústria farmacêutica estar meio que barrando isso por questões monetárias, será? Eu penso que tudo começou, o bloqueio da planta, por conta de questões monetárias, né? Foi uma estratégia lá na época do Ronald Reagan, né? Ele pressionando, né? O vídeo era incrível. Era um vídeo de uma mulher tocando um piano, fumando e depois matando o marido. Então, todo mundo sabe que no máximo ela ia matar a fome. Ela ia pra geladeira. Ou dormir. Mas pegar uma faca e matar, meio difícil, sabe? Não era isso. Mas eles faziam isso. Antes de começar um filme no cinema, passava essa cena e falava, isso daí são coisas dos negros, né? Os escravos que estão vindo e tal. E pra te ver, hoje, o museu que existia do Ronald Reagan lá nos Estados Unidos, na Califórnia, foi vendido pra Hip Cool fazer uma loja de surf. Só pra te ter uma ideia de que ele não tem muita moral, pelo jeito, lá na costa oeste. Porque abandonaram o museu e virou uma loja da Hip Cool. Então, inclusive lá em Trestles, né? Quando tu vai lá o pessoal vai lá pra visitar essa praia, que é a praia onde tem um mundial de surf, né? Todo mundo fala quando tu vê a Hip Cool, é ali que é a praia. Então é interessante assim, mas esse cara aí foi um presidente que, por algum motivo pessoal, talvez ali de contatos, né? Gerou toda uma informação que não era correta. Eles falavam que maconha matava neurônio. Aí depois foram investigar o artigo científico. Aí o artigo científico tava com muitas falhas ali, sabe? Falando de como que eles fizeram o procedimento com os macacos. E era um procedimento nada coerente do que eles fizeram. E hoje a gente percebe que... eu tive até um teste bem legal, que um dentista, colega meu, teve uma paciente que chegou com... aqui o sistema dela deu paralisia. Como é que é o nome? Quando faz a paralisia de Bell. Tá. Então, teve a paralisia de Bell, o que acontece? Um lado do teu rosto não se comunica. O sistema nervoso bloqueia o teu nervo aqui e ele desliga. Se contrai tudo, vai tomar água, cai aqui, parece que tá dando um derrame, né? Mas não era uma paralisia de Bell. E ele falou assim, ela vai começar a fisioterapia, vai começar os tratamentos, mas eu quero fazer um teste. O THC e o CBD e esse sistema aí, fitocannabinoide, ele estimula a neuroplasticidade. Então, os neurônios começam a querer se conversar. Vamos testar. Foi lá e deu pra ela. Prescreveu, tal. Ela pegou, começou a tomar. Eu acho que em menos de um mês, ela já tava boa. Caramba. Então, assim... Cabe muito estudo, né, quanto a isso, só que foi o que eu presenciei. Geralmente, eu tinha uma colega de um amigo meu que teve o mesmo problema e ela não usou, fez todas as fisioterapias, e se tu olhar para ela hoje, tu ainda vê um tracinho ali. Minha mãe teve esse problema também, e às vezes quando ela sorri ainda tem um tracinho. Tu vê que ali não ligou, sabe, ali não ligou.
Então, a neuroplasticidade é uma das coisas que mais me chama a atenção também, sabe? A questão do sistema nervoso querer se comunicar, ele é provocado a se movimentar. Então, hoje eles mostram como é que funciona uma sinapse, né? E é bem interessante, assim, a ver ela trabalhando. E o sistema endocannabinoide, ele trabalha de trás para frente. Então, a parte do nosso sistema, quando vai estudar a parte nervosa, né? Tu tens o sistema, o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Então, o pré-sináptico joga os neurotransmissores através de um pulso elétrico no pré-sináptico, joga neurotransmissores químicos para o pós-sináptico. O sistema endocannabinoide trabalha ao contrário. Ele é provocado no pós-sináptico para ir para o pré-sináptico e para dizer assim, maneira na dopamina, maneira na noradrenalina, maneira nisso aqui, maneira naquele Tipo ali. um controlador. Equilíbrio. Equilíbrio. Homeostase. Ah, legal. Tá, ô, Rafael, eu quero falar também sobre alguns produtinhos que tu tem, por favor. Tu me Sim. dá. Esse aqui é legal. É. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Isso daqui são... Aqui, nessa tela. Isso daqui são gummies de cannabis, né? E esse daqui, pra que serve? O pessoal que precisa de THC... Posso abrir? Pode. Tá. Não tem nada aí dentro, não tem a gente nada? não permite, né? A gente até fala tá. que nas feiras que a gente tem, não é permitido. Eu trouxe um que é o que eu uso. Uhum. Então, esse aqui eu posso te mostrar, vou te mostrar como é que funciona. Tá. E ele é uma goma, né? Ela é através de uma forma farmacêutica, a gente chama, né? E é uma goma de tapioca, onde eles pegaram o THC, liofilizaram lá, tornaram ele pó, misturaram na goma ali de tapioca e botam... A única coisa que os dentistas falam muito sobre isso da gummy, que não é muito legal, porque tem açúcar ao redor, mas é pra não colar uma na outra, né? Senão ficariam todas coladas ali dentro. Então, eles usam até o açúcar demerara ali pra ele separar. Mas esse é um produto vegano. Sim. Esse daqui, então, é pra... É que ele não tá falando, né? Tem uns que falam aqui. Esse daqui, Vira ele ali, tem ali. Agora olha lá em cima naquela parte em inglês lá, ó, tu vai ver qual é os efeitos esperados dele. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, efeitos. Euforia e sufim. O que é sufim? Deixa eu dar uma olhada ali. Vê aí. Os efeitos aí. É o shooting. Então, assim, esse daqui é uma gummy que ela é live resin e ela tem como a estrutura dela, a planta é uma híbrida. Então, ela nem é nem índica, nem sativa. Então, digamos que essa daqui é um meio termo. Então, hoje as plantas têm esse tipo de características. Massa. Elas podem ser sativas, elas podem ser índicas ou elas podem ser híbridas. E essa daqui é uma híbrida. E ela tá escrito aqui, ó, live resin, 100% natural, né? Então, aqui, esse produto aqui, esses terpenos que estão nessa gummy aqui, são terpenos dessa genética aqui. Então, essa daqui é a Gorilla Glue, que seria uma genética. Então, se fosse comprar uma semente, seria semente de Gorilla Glue, que nasce uma planta, maconha, né, cannabis, e tem esse nome por ter esses compostos ali dentro. Então, ela é uma híbrida, e isso acaba atendendo quem, né? Que nem tu perguntou, para que serve? Então, assim, o pessoal que tá no tratamento oncológico, se ele utilizar os óleos importados que vêm dos Estados Unidos, eles não podem ter mais que 0,3% de THC. Então, nenhum deles vai ter. Então, mas como é que a gummy aqui tem? Porque aqui, 10 miligramas em uma gummy corresponde a 0,3% de THC. Então, por isso que essa daqui pode ser desse jeito. Então, as pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, muitas vezes têm dois problemas, o de dormir e o do dia, né? Como é que vai ser aquele dia? Então, aqui cabe a utilização de gummies. A pessoa vai utilizar e vai ter algum resultado. Geralmente o resultado inicia-se ali em 15 minutos, meia hora começa um resultado. Em 2 horas ele deve ter o ápice dela. E depois, ao longo das próximas horas ali, ele vai reduzindo o efeito. Né? Sempre se recomenda começar com meia gummy ou até um terço de gummy, dependendo da pessoa. Assim, o médico ele acaba fazendo essa sugestão em gotas a gente chama de titular, né? A gente titula, tu vai começar com 3 gotas, depois tu pode passar para 4, para 5, até alcançar o desejo, o resultado esperado, né? Por exemplo, esse que você tá na mão. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse aí é com nanotecnologia. Esse daqui é o com nano? Tá ali, ó, o Oral Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem aqui a garrafinha dele, né? Tem produto aqui?
Tem, aí isso aí tem um produto. Isso aí também é o que são os dois que eu utilizo. Eu usava mais esse, agora eu não uso mais tanto. Isso daqui é pra dormir, né? Pra dormir, parece. isso, porque daí o que acontecia? Eu trabalhei por um tempo, antes de entrar nesse mercado, eu trabalhei na farmácia comercial. E eu sempre preferi trabalhar à tarde e à noite pra me poder ter amanhã e ali o meio-dia pra mim fazer os meus outros negócios. Então, eu acabava trabalhando das 3 da tarde até a meia-noite. E quando eu chegava em casa, a gente ficava numa luz tipo essa, sabe? Então tu fica com a pupila bem contraída, né? Teu sistema fica bem acelerado, né? Tu fica ativo, né? Tu fica preparado em alerta. Então tu acaba não tendo muito sono. Quando tu chega em casa, até tu conseguir desligar e fazer o teu sistema trabalhar, porque é interessante, né? O nosso sistema interno, ele é modulado por serotonina, né? Muito modulado. A serotonina está muito presente em várias ações, várias coisas do nosso corpo, junto com vários, né? Mas a serotonina, ela é interessante porque ela é convertida na noite, quando a tua pupila, então, dilata e o sol se põe, né? Levando para nossa pré-história, né? Quando não tinha lâmpada, tela, nem nada, começava a escurecer. Tu pode lembrar isso no eclipse, né? Talvez tu teve essa oportunidade, não sei. Não tive. Não teve a oportunidade do eclipse? Escureceu, o que os passarinhos fizeram? Tudo pra toca. Foram tudo pra toca, tudo pra árvore, foram tudo dormir, escureceu, vamos dormir. E realmente escurece, não é ficar nublado, né? É escurecer. Então, escureceu, o sistema dilata a pupila e as tuas serotoninas que estavam ali na tua fenda sináptica começam a ser convertidas por uma enzima em melatonina. Então as pessoas hoje estão indo tudo na corrida na farmácia pra pegar melatonina, né? Melatonina pra mim dormir. A melatonina ajuda tu a ter qualidade no sono. Ela não ajuda tu a dormir. Ela ajuda a ter qualidade no sono. Então pode ver, esse produto tem melatonina, inclusive. Só porque a melatonina que tá nele é pra ter qualidade no sono. O CBN não. O CBN, ele vai fazer com que a pessoa tenha mais uma indução de sono. Então, eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, né? Só petiscava alguma coisa ali, né? Pra não ficar muito pesado e pingava 4, 5 gotinhas ali e conseguia startar o meu sono bem mais tranquilo. E no outro dia, acordar e ter minhas 6, 7 horas de sono ali, ó. 7 horas, geralmente, eu tinha de sono, né? Pra acordar no outro dia e seguir aí pra um próximo dia. Bem melhor do que um Zolpidem, né? Nunca usei Zolpidem, mas eu, como farmacêutico, eu tinha que recomendar a forma de usar, né? Então, forma de usar Zolpidem. Deite na cama, coloque na boca e você dormiu. Espera. Porque não dá pra você... Muita gente fica muito resistente ao Zolpidem, né? E fala, não, eu tomo, e daí eu fico andando pela casa. Aí qual é o problema? Vai aparecer um chapéu de alumínio na porta uns dias depois, porque vai comprar e não vai se ligar que fez isso. Então pode dar as amnésias. Então esse é uma coisa que daí sim poderia chamar de matar neurônios, né? Mas não é esse o caso, é só aquela amnésia pontual, né? Que teria na pessoa. Tá, e olha só, esse daqui é de Stress Drop. Stress Só Drops. que assim, olha só, isso daqui muito provavelmente é pra estresse, né? Tá no nome ali. Só que... Ansiolítico, Isso. Só que assim, ó, se a pessoa, vamos supor, é muito estressada no dia a dia, ela toma isso daqui, ok? Ela vai ficar calminha, vai ficar tranquilo, vai fazer o que tem que ser feito aqui. Só que isso daqui é pra remediar. Ela não vai passar pelo resto da vida, ela para de usar isso daqui, ela fica mais tranquilinha. Ela vai voltar a ser estressada em algum momento por causa do seu ambiente. Isso daqui é só pra remediar, não é? Ou isso daqui tem um fim lá na frente de que eu vou poder diminuir, fazer o desmame, talvez. Tem desmame nisso? Sim, tá. Com Fazer certeza. o desmame e aí eu vou voltar a ser estressado por causa do meu ambiente ou isso daqui vai me dar mais uma facilidade para lidar com as coisas, já que isso daqui me deu uma ajuda lá no início? Bem legal essa tua pergunta, é o clássico, né, que a gente tem, e sim, o teu ambiente transforma a tua vida, né? Então, se tu volta para o mesmo ambiente de estresse, vai voltar o estresse. Então, às vezes, o teu problema não é o medicamento, o teu problema é onde é que tu tá indo. Então, esse é um detalhe. E sim, você pode fazer um desmame, você pode entrar com ele, equilibrar o teu corpo e depois sair. Então, existem doenças que não têm cura. Uma criança que é autista, ela não vai deixar de ser autista. Sabe, infelizmente, seria muito bom de tu conseguir lá dar uma vacina, dar uma injeção, dar um medicamento e falar assim, ó, pronto, agora o teu filho não vai ser mais autista. A gente resolveu, organizou as coisas ali dentro. Não vai. Então, é um tipo de produto que talvez tu tenha só que ir manejando em doses. Ora, tu pode ir mais pra cima, às vezes mais pra baixo. Se fala muito sobre a retirada de risperidona nessas crianças, né? Tipo, é o que eu mais escuto. Se na audiência pública que teve lá em Floripa nessa semana, uma mãe foi relatar isso. Falou assim, eu dava risperidona pro meu filho vegetava.
o meu filho não era o meu filho. E daí eu comecei a dar as gotas, elas falam as gotas, né? Comecei a dar as gotas e o meu filho agora se comunica comigo, fala comigo, Nossa. ele sai, ele quer fazer as coisas, então até palavras saíram, então é interessante. Aí, qual que tu prefere? Sabe, tu tem a risperidona, que ele fica lá, não vai te incomodar, aí depende do pai e da mãe que tu era, porque daí tu vai dizer às vezes, não, beleza, vou dopar ele ali, ele vai ficar dopado e não vai fazer nada. Porque esse que tu tá pegando na mão, o Stress Drops, geralmente é o que se inicia em crianças. Ele não tem THC. Chamado de Broad Spectrum. Ele não tem THC. A minha mãe usa isso aí. Minha mãe, ela utiliza. Minha mãe era uma usuária de tricíclico, né? Então usava amitriptilina. Então qual era a ideia? A ideia é de que ela queria dar uma equilibrada, a amitriptilina ajudava ela, daí ela dormia melhor, ela tinha um dia mais tranquilo, né? Só que tomando um tricíclico, que é um antidepressivo. Fraquinho, tá suave. Só que assim, tinha que ficar tomando ele. Se não tomasse, que nem falou, voltava pra aquela linha de pensamento. E daí ela começou a usar isso aí, sem THC, só um ansiolítico. Então ela só dá uma aliviada. À noite, quando vai dormir, né, se ela vê que precisa de alguma coisa, ela tem um full spectrum, que tem uma dose bem baixa de THC. E daí, geralmente, o que eu noto, assim, é que mulheres com THC dá muito sono. Elas têm sono como um efeito colateral, assim, sabe? Então, tem o CBN, que vai dar sono obrigatoriamente, e tem o THC. O THC pode dar, às vezes, a vontade de fazer as coisas, né? Eles chamavam de faxina premium. A pessoa usou ali e agora foi fazer uma faxina premium. Mas a utilização de THC em doses baixas, ele pode, às vezes, ajudar a se acalmar os pensamentos e dormir. Cara, que massa. Tem muita funcionalidade, né, pra maconha medicinal. Só que assim, ó, no teu trabalho, eu sei que tu trabalha como, não é um intercessor, é alguém Eu sou intermediador, mas eu também faço hoje, como farmacêutico, uma farmacovigilância, sabe? Uma questão minha. Eu tenho alguns médicos atuam comigo e me dão liberdade de falar com os pacientes. Que massa. Então eu faço questão de conversar com eles, pra mim saber se o que eu estou fazendo faz sentido. Então não adiantava eu só pegar, vender e vendi, sabe? O vendedor de uma venda só, ele vai lá e vende, vira as costas e vai embora. Não, geralmente eu fico perguntando: oi, como é que tá? Como tá teu filho? Como tá tua mãe? Como tu tá? E daí ela vai me respondendo, aí existe alguns dispositivos, né, que são questionários, né, que tu consegue fazer. Então eu tenho um médico que atende, que realiza esses questionários, acho bem legal, né, o Dr. Guineri, ele é lá da Paraíba, e ele atende o Brasil inteiro. Ele é um dos caras que já atendeu mais de 10 mil pacientes. Não, ele estava rumo aos 10 mil. Quando eu conheci ele, tinha atendido 4 mil. Então ele estava avançando nessa e ele falou: meu objetivo é alcançar 10 mil pacientes, porque daí eu vou ter uma mediana bem boa para tudo que eu fiz. Sim. E ele faz essa pesquisa pós, né? Até eu tenho um cunhado que é autista e ele tem esse acompanhamento com ele. Assim, ele optou por fazer com ele e eles conversam, né? Eles vão conversando, tem que tomar. Inclusive, a gente percebeu por questão seletiva alimentar, né? Tipo, não comia muita coisa. Aí começou a tomar umas gotinhas, mesmo com baixa dose de THC, comendo coisas diferentes, sabe? Experimentando, indo para a cozinha, sabe? Então, chama atenção isso e é uma coisa legal, assim. Então, o meu trabalho é, além de intermediar e fazer com que a pessoa se sinta segura da sua compra, porque, como eu comentei, né? Tu vai fazer uma compra dessa, às vezes tu já sabe que tu vai usar. Vai gastar R$1.500 de produto ali para 4, 5 meses. Pô, tu fica na expectativa, né? Assim, e aí? Será que vai vir? Quem é esse cara? Sabe? Agora, quando o médico já me conhece e o médico conhece o paciente e me apresenta e fala, pode ficar tranquilo, ele vai te atender, ele vai te responder todas as tuas dúvidas, ele vai te ajudar. Não só essa semana eu tive uma paciente que estava com dificuldade de abrir o frasco. Sabe? Ela mandou mensagem: olha só, tô com dificuldade de abrir o frasco. Eu assim, não, mas o frasco é pra ser difícil de abrir mesmo. Porque ele tem uma trava contra a criança. Porque senão a criança abre o frasquinho, toma o frasquinho. Então, tem que ter essa trava. Então, eu converso com elas. E na sequência eu já pergunto: e aí, como é que tu tá? Daí ela fala: nossa, mudou, minha vida mudou já. Sabe? Eu já sinto diferença. Eu já confesso que não esperava isso. Até tinha um certo preconceito, né? Que é o clássico, né? Tipo, deixou pra última opção e daí descobre que aquilo ali ajudou ela. Daí, aí me ajudou. E agora, né? Se não, agora eu só vou trabalhando com a médica a questão da dose.
Que massa, cara. É incrível como essa medicina aí salva muitas vidas e trata muitas doenças e muitas dores, mas mesmo assim vai ser a última opção da pessoa, cara. É porque tá muito na cabeça das pessoas, né? Essa questão Paradigma, né? um paradigma de Quebra de que paradigma. é uma droga, que tem todo o preconceito, tem toda a questão cultural também. Mas, Rafael, se a pessoa quer te encontrar para usar do teu trabalho, como é que ela pode te encontrar? Eu criei um perfil na internet que está começando agora, né? Chamado de Rafael Me Chama. Então, ficou fácil agora. Bem Rafael fácil. com PH. Uhum. Então, Rafael Me Chama. É uma alusão ao nosso pesquisador, né? Que mais teve resultados com a pesquisa disso, que é o Rafael Mechula, né? Então, tem inclusive um vídeo dele que é muito legal, assim, falando ele mesmo, né? Faz todo o vídeo falando sobre como ele descobriu, como que ele fez. É bem engraçado como ele fez. Eu tenho um trecho lá no meu Instagram. Então, @Rafael Me Chama com PH. Pode entrar ali em contato comigo. Eu tenho alguns médicos ali que eu já indico, né, que já trabalham, já têm estudos, já estão preparados para lidar com manejo de dose e manejo de outros medicamentos junto e conseguem analisar melhor o paciente, né? Então, tem isso. Daí tem consultas tanto pessoais, né, ali no consultório, que daí até hoje já aproveitar mandar um abraço aí para doutora Paula Escobar, até engraçado. Eu Pois falei é. pra ela, o teu nome é super comercial. Mas é que o sobrenome dela é Escobar, então a Paula Escobar, Paula Amboni Escobar. Ela, junto com a Flávia e a Patrícia Aguiar, que são as duas farmacêuticas, vão abrir o primeiro consultório canábico aqui em Criciúma. Eu me consultei com a Paula. Ah, sério? Você Já, conheceu? A já Paulinha, no posto de saúde, pô. Isso, no posto de saúde. Eu ia chamar ela pro podcast. Pode chamar. Ela é Verdade, uma verdade. ótima opção. Lembrei assim, do nome dela. Muito legal. Conheci ela também através da Flávia, né? Foi uma indicação. Ela falou: vai conhecer a Paulinha ali, né? Chama ela de Paulinha. Assim, já depois de já te conhecer, né? Mas a doutora Paula ali é uma pessoa que se dedicou a estudar o sistema endocannabinoide. Então, ela tá frente a todo o atendimento público, né? No SUS ali, no posto de saúde, né? No atendimento à família ali, né? Ela foi aprendendo muito com tudo isso. E daí ela descobriu essa ferramenta, né, que seria a cannabis medicinal, para poder atuar em alguns pacientes. E ela, depois de ver tanta demanda acontecendo, ela falou, não, eu vou montar um consultório e vou ser pioneira nisso. E realmente, ela é pioneira nisso daí, respeito bastante a decisão delas, né, de fazerem isso, porque daí elas fazem mais ou menos o que eu comentei. O médico é multidisciplinar, então o médico faz a prescrição e faz uma análise com o paciente, e indica o medicamento, e os farmacêuticos vão fazendo uma atenção pós-uso, né, para ficar analisando as interações medicamentosas, porque a gente chama que o paciente que chega tomando muitos medicamentos, a gente chama de polifarmácia. Ah, essa aí é polifarmácia, tem muitas farmácias, muitos medicamentos no dia a dia dela. Então, eles vão fazendo um manejo disso. Então, vão até analisando qual é o melhor momento de tomar. Que como as moléculas de cannabis são um perfil mais lipofílico, né? Eles entram melhor no sistema com alimentos com gordura. Então, é melhor sempre tomar depois de refeições que tenham gordura. Então, se for tomar um café da manhã que tenha gordura, absorve melhor, um almoço, uma janta. Então, tem isso daí. Os farmacêuticos instruem quanto a isso, analisam também o pós. Eles ficam 8 semanas depois acompanhando o paciente para ter o melhor resultado possível, né, com os produtos, e não só sobre cannabis, sabe? É multidisciplinar e o multifacetado ali. Eles vão analisar todos os outros medicamentos que eles estão usando, inclusive se tiver outros médicos atuando junto com aquele paciente, tentar às vezes uma comunicação, né, para interagir, ver como consegue manejar melhor, e o grande objetivo é a qualidade do paciente, o paciente sentir que mudou a vida dele. Com certeza, e vai mudar, né, cara? Não tem como, né? A gente vê os resultados que tu falou e também na internet tem muito resultado, tem muito vídeo muito bom no YouTube de Parkinson, do negócio ali do Alzheimer também. É muito interessante, cara. Sim. As pessoas deveriam olhar pra isso. Mas, Rafael, muito obrigado pelo episódio. Aprendi bastante. Tem bastante conteúdo aqui pra depois eu rever, porque eu fico dando uma olhada, porque esse meu caderno aqui tá cheio de aprendizado das pessoas que vieram aqui. E muito provavelmente ajudamos várias pessoas na questão de buscar esse medicamento aqui no Brasil, que na nossa cabeça parece bem burocrático, mas da forma que tu me mostrou aqui, realmente não parece. É algo necessário.
né? Tem várias etapas, várias filtragens ali para ver se está fazendo a coisa correta. Então vale a pena a gente pesquisar sobre isso para que, se a gente realmente precisa, se o médico indicou, a gente tenha acesso a isso no Brasil. Então muito obrigado, tá, Rafael? De verdade. Não, muito obrigado, agradeço bastante o pessoal do podcast, né, já pelo convite, né, então, algo que para mim foi muito diferente, falei já que estou como farmacêutico agora, né, então estou atuando bastante nessa linha de frente, junto com outros profissionais, inclusive agora também estou fazendo parte do grupo de trabalho do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, só para estudar sobre esse tema, então é um grupo que está sendo formado pelo Conselho, eu faço parte desse grupo e a gente está querendo cada vez mais explorar esse tema e buscar maneiras, né, de quebrar paradigmas e trazer o conhecimento e o acesso para as pessoas. Massa. Rafael, obrigado. Valeu. Valeu. E para o pessoal que assistiu até agora, olha só, se você tem alguma dúvida referente a esse conteúdo da cannabis medicinal, como conseguir, como ir atrás, comenta aqui nos comentários que possivelmente a gente traz o Rafael novamente aqui no podcast para responder essas tuas dúvidas, tá? O Instagram do Rafael vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu Instagram pessoal, o Instagram do podcast, o canal de cortes. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei. E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, seja lá em qual área, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu consiga encontrar um profissional da área que possa te ajudar, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.